do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, saiu em defesa de Luiz Henrique Mandetta. Gilmar elogiou a atuação do ministro no combate à pandemia. Por outro lado, sem citar nomes, criticou, abre aspas, pessoas no governo em posições importantes que não tinham experiência na administração pública, aspas. Estamos vivendo um momento singular. Se fôssemos escolher uma equipe para gerenciar uma crise como esta, talvez não escolhêssemos a equipe que está aí, com gestores que não tinham experiência na administração pública. A gente tem que ter horror de enfermeiros que ainda não viram sangue. Temos pessoas no governo em posições importantes que não tinham experiência. Nossos médicos são melhores que nossos gestores, mas não temos escolha. É isso que temos. O ministro Mandetta é uma exceção nesse quadro. Nas redes sociais, o ministro também publicou um vídeo defendendo o isolamento. Robson, vamos mostrar? A letalidade da Covid-19 custou a vida de milhares de pessoas no mundo todo e também no Brasil. Não há remédio efetivo senão o isolamento social. Procuremos ficar em casa. Sigamos as orientações da OMS e do Ministério da Saúde. Fique em casa você também. Quando o assunto é Gilmar Mendes, só resta Augusto Nunes a comentar. Será que quem fica com quem é afetado pela Covid-19 fica assim? Eu acho que fica melhor, porque não é possível alguém enfermo ficar pior que o de Gilmar Mendes. Se ele aparecer com essa cara e não dizer nada, ele será imediatamente internado. Você vê aquela cara, a expressão, como se dizia antigamente, patibular, né? Que é aquela do carrasco no patíbulo, né? Esperando nele que vai ser guilhotinado. O Gilmar Mendes, primeiro ele se transformou no juiz dos juízes. Ele sabe o que deve fazer o ministro do Supremo. Está certo, está errado, tal. Quando ele presidiu o tribunal, ele já desempenhava esse papel, né? O juiz dos juízes. Depois, quando ele virou só mais um do time da toga, ele continuou a desempenhar esse papel que é apenas patético no momento. Ele está dizendo aí que o sujeito ele está julgando assim. Depois de se transformar em juiz dos juízes, ele virou agora juiz de tudo. Ele está julgando a administração pública. Você viu? Tem que ter experiência em administração pública. Mas por acaso ele tem experiência jurídica para ser ministro? Ele era um advogado-geral da União, ganhou de presente do presidente Fernando Henrique uma vaga no Supremo, teve dificuldades ali no Senado, e olha que para ter dificuldade da sabatina do Senado, precisa ser o pior aluno do Enem, né? O pior entre os reprovados, o pior dos que fizeram o Enem. O Gilmar Mendes agora ele dá palpite sobre medicina. Os médicos são bons, veja aqui, tem que fazer isolamento, não tem que fazer isolamento. No país dos meus sonhos, ainda nós vamos fazer uma quarentena só para o Gilmar Mendes. Todo mundo vai poder andar por aí, circular à vontade, e o Gilmar Mendes vai ter que ficar em casa por 2, 3 anos. Não é prisão domiciliar, é quarentena, já que ele gosta tanto. Ai. Vai daí, Zé Maria Trindade. Isso é um comentário político, né, Augusto? Não é exatamente uma função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele entra ali no mérito da equipe escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro e sobre quem é ou não eficiente ou quem é ou não competente. A competência de indicar auxiliares é do presidente da República, não é de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo estão se agigantando muito nos últimos anos. Começou, evidentemente, num momento bom, foi durante o julgamento do Mensalão, quando todos acreditavam que as excelências lá iriam passar a mão na cabeça dos criminosos de colarinho, né? Que eram os petistas, os MDBistas e tal. Ele colocou meio mundo na cadeia. Depois desta passagem do Supremo Tribunal Federal, no Mensalão, houve uma regressão tremenda lá, não sei o que aconteceu, uma febre, alguma coisa, e o Supremo acabou não tendo o mesmo ritmo e nem mesmo a mesma posição durante o processo Lava Jato. A Lava Jato andou muito bem em Curitiba, quando chega nos poderosos aqui, para tudo, só um
até hoje foi julgado e condenado, né? Então, há uma diferença clara. E agora o ministro Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, entra no mérito sobre a competência de ministros do presidente Jair Bolsonaro. Já está certo, eu venho falando aqui de um cerco jurídico ao governo e o presidente Jair Bolsonaro dificilmente poderia colocar em prática qualquer atitude aí de quebrar essa lógica terrível de parar completamente o país. O Supremo não permitiria e o presidente sabe muito bem disso. Na minha pergunta aqui, quando eu disse se ele defenderia a volta da abertura de comércio e tal, porque ele não decretaria, e ele foi muito claro que um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo porque há esse cerco jurídico. Sim, o presidente está sofrendo um cerco político no Congresso Nacional e esse cerco jurídico. Isso fica muito claro. A gente vê declarações de Gilmar Mendes, decisões do ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, o próprio presidente Dias Toffoli, ou seja, o Supremo já se colocou a favor de que o presidente do Brasil seja o presidente da OMS. É um quadro muito triste, muito difícil de ser gerido politicamente, mas é o que temos. Agora, Augusto, o campeão de votos contrários no Senado Federal, depois da sabatina, é o ministro Gilmar Mendes. Ele foi aprovado, mas ele teve 15 votos contrários. Nem Dias Toffoli, com toda a sua resistência ali entre os adversários do ex-presidente Lula, chegou ao ponto de ter 15 votos. Então, Gilmar Mendes foi o mais rejeitado no Senado na indicação. Foi aprovado por 57 votos. É isso. O Brasil precisa de uma quarentena do Gilmar Mendes.